Gente, vamos falar hoje, né, na aula de hoje, sobre ainda a escola clássica do Fayol, né? Vamos continuar falando sobre a escola clássica do Fayol, tá? Mas antes de eu continuar, eu peço aí que você curta agora para não esquecer de curtir depois e por gentileza se inscreve no canal, eu preciso da sua inscrição, né? Bom, eu dizia para vocês que a segunda escola da administração, né, foi a escola clássica da administração fundada pelo Jules-Henri Fayol, né, em 1916, a partir de um livro dele publicado chamado Administration Industrielle et Générale, ou seja, Administração Industrial e Geral. Só aí ele já mostrava uma mudança em relação ao Taylor, né? Da escola científica, que foi a primeira escola, né? Porque ele não queria falar na administração somente na indústria, ele queria falar da administração de forma geral, né? E eu dizia para vocês que o Fayol ele preconizava 6 funções de trabalho para as organizações, né? Que seriam funções técnicas, funções comerciais, funções financeiras, funções contábeis, funções de segurança e funções administrativas, né? E esse funções administrativas ele seria composto de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, né? Então o Fayol ele era um visionário, ele já mostrava que você precisava ter departamentos em uma organização, são exatamente o que ele chamava de funções, né? Então isso era necessário e que também você precisava de ter um processo administrativo, que hoje a gente chama de planejar, organizar, dirigir e controlar, mas ele chamava de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, né? Então o Fayol é um visionário e, na minha modesta opinião, o maior gênio da história da administração, né? Mas além disso, não bastasse isso, o Fayol também falava em 14 princípios universais para a administração, 14 princípios importantes que deveriam ser obedecidos. Que princípios são esses? Então eu vou lendo para vocês. O primeiro deles é a divisão do trabalho. A organização precisa ter o trabalho bem dividido, senão vai ter gente trabalhando demais e gente trabalhando de menos, né? E portanto, gente satisfeita e gente insatisfeita. O segundo deles é a autoridade e responsabilidade. Ou seja, os gestores precisam ter autoridade sobre a sua equipe subordinada, mas essa autoridade ela tem a ver com a responsabilidade que eles têm. Eles não têm autoridade para exercê-la de forma tirânica ou de forma personalista, mas sim para obedecer ao interesse geral da equipe e, sobretudo, da organização. Terceiro ponto, disciplina. Ou seja, você tem que saber, como gestor, o que vai fazer e como vai fazer, e ser fiel aos planos que você mesmo traçou, né? Quarto, unidade de comando. Cada subordinado deve ter apenas um chefe, deve ter apenas um gestor, né? Essa é a unidade do comando. 5. Unidade de direção. A unidade de direção ela preconiza que todos devem percorrer ou buscar o mesmo objetivo, né? Todos têm que estar alinhados para conseguir objetivos em comum. Sexto, subordinação do interesse geral, individual ao interesse geral, né? O que importa não é o interesse das pessoas individualmente, mas sim o interesse da empresa ou da organização como um todo. A subordinação do interesse individual ao interesse geral. Sétimo, remuneração. As pessoas precisam ter uma remuneração justa, compatível com o trabalho que realizam, né? Oitavo, centralização. Ou seja, existe uma figura dentro de cada organização que é central, né? Que normalmente é o que a gente chama de presidente da empresa, ou diretor-geral, os americanos chamam de CEO, né? E esse modelo está muito baseado, o Fayol se valeu muito disso, da hierarquia militar, né? E da Igreja Católica, né? Na divisão de trabalho e a hierarquia da Igreja Católica, né? Nono, hierarquia ou cadeia escalar. O que é isso, a cadeia escalar? Você tem
um nível central, que é a autoridade máxima, e aquilo se divide em departamentos se dividem em seções, seções se dividem em unidades e assim por diante. É uma cadeia escalar, você vai criando uma espécie de pirâmide, né? 10. Ordem. Então, ordem no sentido que a empresa precisa ser organizada, ela não pode ser uma bagunça, né? As coisas certas nos locais certos, né? 11. Equidade, né? Equidade é todo mundo ser tratado de forma igual, todo mundo ter uma avaliação igual, uma cobrança igual, então tem que haver equidade, né? 12. Estabilidade e manutenção de pessoal. A empresa ficar rodando toda hora, quer dizer, demitindo, contratando, tendo o que o pessoal de recursos humanos chama de turnover alto, né? Isso não é bom para a organização. Quanto mais estabilidade do pessoal tiver, né, mais previsibilidade se tem, a organização funciona melhor, né? 13. Iniciativa. Ou seja, os subordinados, eles devem, quando tem iniciativa, serem estimulados a ter essas iniciativas, né? Porque iniciativas mudam a organização para melhor, né? E 14, espírito de equipe. Ele deve ser promovido pelos gestores, né? Quanto mais a equipe for unida, for coesa, né? Agir como equipe mesmo, tanto melhor para a organização. Então você repara, gente, que esses 14 princípios enunciados pelo Fayol, pelo menos a maior parte deles, ela serve para as organizações até hoje, né? As organizações, elas precisam desses princípios para cumprirem o seu trabalho. Então, quando dizem por aí que a teoria da administração antiga está superada, não é bem assim não, tá, gente? Não é bem assim, né? E Fayol viu isso lá no início, né? É gênio, tá? Gente, essa foi a aula número 98, né? Das aulas de administração do Chateau. Nós estamos na segunda disciplina, Teorias das Organizações, né? E hoje nós falamos sobre os 14 princípios universais do Fayol na escola clássica, tá? Ou teoria clássica. Eu sou Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço pela assistência.